De volta ao terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o doutor psiquiatra e professor da Universidade Federal de Uberlândia do curso de Medicina, Luiz Carlos de Oliveira Júnior. Luiz, nós terminamos o segundo bloco falando sobre como podemos enxergar uma Gestalt. O que é isso, a Gestalt? A Gestalt é uma linha, né, de entendimento também da psique humana, que trabalha aí com a saúde mental, é uma abordagem também psicológica, que entende que mesmo na fragmentação, né, das coisas existentes no mundo e ao redor do homem, né, na própria vida, essas coisas todas compõem um desenho maior se nós procuramos enxergar de forma mais ampla, né? Nós conseguimos transcender o fragmento, ou os fragmentos compõem a parte de um todo maior. Um todo maior que pode ser visto num texto, pode ser percebido numa pintura geral, né? E é disso que a gente está falando. Se a pessoa consegue entender que as pequenas tragédias pelas quais ela passa, mas compõem um todo que tem início, meio e fim e tem pertinência na sua história de vida, fica mais fácil suportar, não fica? Fica. Qualquer adversidade. E a gente percebe o quê? Na nossa prática mesmo lá, né, que as pessoas, quando elas estão sofrendo e procuram tratamento, muitas vezes o que causa o sofrimento é uma dinâmica de vida. Que ajudou a pessoa, contribuiu pelo menos a conduzi-la lá. Ela pode ter questões orgânicas, questões genéticas, questões de doenças, mas que parte daquilo é uma composição de como a vida se organizou na família, nos sentidos, da forma dela de lidar com as coisas do mundo. Então, quando a pessoa consegue ligar esses pontos, ela consegue entender que essa dinâmica existe, de que existe um caminho que ela está sentindo, que ela está seguindo, e que esse caminho está indo às vezes para o lugar errado, ela pode escolher mudar esse caminho, ficar mais dona dessa história dela e fazer uma outra história. Então, nisso também, essa autotranscendência ela vai ser muito importante para ajudar as pessoas a melhorarem, né? A terem uma recuperação daquilo que elas estão sofrendo. A gente tem muita pesquisa hoje em dia, esse é um campo muito estudado, infelizmente é menos no Brasil do que é em outros países, né? No Brasil tem um trabalho importante, mas é menos do que fora, da influência que isso tudo tem sobre a saúde. De as pessoas que se envolvem mais com essas questões de espiritualidade, da autotranscendência, desenvolvem isso, elas recuperam-se mais rápido de doenças, elas têm modificações do sistema imunológico. Isso não é só conversa de livro de autoajuda, né? Isso, trabalhos têm mostrado mesmo que fatores inflamatórios diminuem quando as pessoas, elas, por exemplo, meditam, ou elas estão orando, né? Modificações no funcionamento do cérebro acontecem, então elas tendem a ter um melhor desfecho num tratamento para câncer, um melhor desfecho no tratamento de várias doenças, elas tendem a ter recuperação de doenças mentais muito mais rápido, né? Então são fatores muito explorados hoje em dia fora do Brasil por isso, pelo resultado que tem dado, né, na saúde. E nós temos as questões também de explicar isso, de como isso acontece no corpo, né, de fatores genéticos que estão muito ligados a isso, genes que curiosamente se associam a acreditar mais em algo e também se associam a algum fator de saúde. Os mesmos genes que estariam implicados nisso, estariam implicados, por exemplo, em maior risco de suicídio, maior risco de depressão. Então parece haver uma coincidência interessante nisso. E a gente sabe que usamos a palavra coincidência porque, por enquanto, é a melhor palavra que nós temos para usar frente à organização da natureza. Em que sentido eu estou querendo dizer? Porque o que parece coincidência na natureza, a gente estudando ou aprofundando, vasculhando um pouquinho mais, a gente vê que não é coincidência, é a lógica da natureza. Isso, né? É que a gente não consegue, com a ferramenta que a gente tem hoje, conseguir falar, não, isso tem a ver com isso. Sim. Totalmente. Então, fala assim, bom, existe uma associação. Sim. Né? O que a gente chama de coincidência é uma associação. E porque também, né, Luiz, nós temos que levar em consideração que estamos vivendo numa época de transição de um paradigma científico para outro paradigma científico
de um paradigma newtoniano, cartesiano, positivista, para outro paradigma holístico, transcendental, que consegue dialogar com outros elementos, outras questões, né? Isso, existe uma discussão muito ligada à história da ciência, e a história da humanidade mesmo, de que talvez nós tenhamos que repensar a nossa forma de relacionar com o conhecimento e com o mundo. Então esse paradigma de dividir a mente e o corpo, né, de que não existe relação entre um e outro, é proibido para quem estuda o concreto estudar o abstrato. Isso não pode se misturar, isso é uma divisão que empobrece o homem. E nós estamos vendo desafios hoje no dia a dia que vão muito além do que esse paradigma muito simples. Sim. Então nós estamos mesmo numa outra era, numa época de fazer perguntas diferentes, porque as respostas que a gente está tendo não estão satisfatórias, né? E me parece que o próprio Ministério da Saúde no Brasil e a Secretaria de Saúde a nível estadual começaram a despertar para esse lado, porque em 2006 o Ministério da Saúde implementou as práticas integrativas complementares no Serviço Único de Saúde, o SUS. Isso. E em 2009 foi a vez da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais também implementar, né? Quando a gente fala em práticas integrativas e complementares, você falou em meditação, você falou, né, em yoga, seishinoye, que são possibilidades de trabalho mais da mente repercutindo positivamente no corpo. No corpo. E até antes disso, né, antes de o Ministério da Saúde e a Secretaria se preocuparem em colocar essas práticas, instituições já respeitadas, como a USP, oferecem serviços ligados à espiritualidade aos pacientes, por exemplo. E na própria graduação, se não me engano, um dos períodos do curso de medicina tem uma matéria que é medicina e espiritualidade. Isso, na Universidade de São Paulo isso é já consagrado. Mas é legal saber que aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, um professor de psiquiatria está ligado a grupos de pesquisas, né, nesse sentido. Luiz, o nosso tempo, infelizmente, se encerrou, mas justamente por você ter tanto domínio dessa temática, ser um professor na nossa faculdade, né, na Faculdade de Medicina da UFA, discutindo isso também com os alunos, porque acontece. Sim, os alunos ficam curiosos com esse tema. E você vai introduzindo a discussão. Sinta-se, como eu disse, convidado a vir falar mais sobre isso, Luiz. Tudo bem. Eu agradeço. Prazer, virei. Se alguém tiver alguma dúvida, né, quiser o telefone te procurar até no seu consultório. Contato 3210-0513, a gente tira a dúvida se quiser. Atende. Ok, muito obrigado, Luiz. Sinta-se convidado. Obrigado. Agradeço também a sua audiência e te convido a entrar no nosso site, o falemaisobreisso.com.br, onde você pode acessar a versão virtual da revista, onde o Luiz escreveu um belíssimo texto sobre os caminhos da psiquiatria, e também conhecer uma lista de profissionais da saúde de Uberlândia e região. Um grande abraço e até a próxima semana em mais um Fale Mais Sobre Isso. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.